Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. É um privilégio sempre estar aqui com os irmãos compartilhando uma mensagem, algo que Deus tem colocado no meu coração. E é com bastante alegria que eu quero compartilhar uma mensagem para vocês. Estão felizes nessa noite aí, meus irmãos? Amém? Eu estou bastante feliz. Quero agradecer também a visita dos meus amigos agora, uma surpresa boa, Tatiele, Daniel, meus padrinhos de casamento, amigos queridos, e hoje estão nos visitando. Sejam bem-vindos aí, tá? Muito feliz. E amém, meus irmãos. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês de uma mensagem que eu preguei há 3 anos atrás aqui na igreja, mas essa semana ela ficou no meu coração. E algo que é notório, né, meus irmãos, nós estamos na era da informação. Vocês não acham que é verdade? A gente está na era da informação. Hoje em dia nós temos esse aparelhinho aqui, com poucos toques, você já está sabendo o que está acontecendo no outro lado do mundo, né? Uma bomba explodiu na China, você já está sabendo. E isso é muito bom, né, meus irmãos? Esse alcance da informação. Hoje tem pessoas que estão nos assistindo de diversos lugares do país, tem a irmã lá na Bahia, tem familiares nossos, né? Isso é muito bom. Mas, em contrapartida, o nosso mundo está bem louco, né? As coisas estão muito ligeiras, tudo está acontecendo muito rápido. Vocês lembram que esses dias a gente ficou sem WhatsApp, né? Vocês lembram que a gente ficou, acho que uma segunda-feira sem WhatsApp? Foi estranho, né, meus irmãos? Eu trabalho com WhatsApp, e foi muito estranho. Os clientes nos contatavam pelo WhatsApp e a gente sentiu muita falta. E isso está acontecendo no mundo, meus irmãos. E como eu estou falando, além de aproximar quem está longe, está afastando quem está perto, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, mesmo nessa correria louca, eu trabalho com vendas, né? E as coisas são bem rápidas. Eu ainda nunca recebi um cliente que me falou: ó, Fabiano, eu preciso desse material, mas olha, não tem pressa, pode ser mês que vem, pode ser semana que vem. Vocês já ouviram isso, meus irmãos? Não, né? É sempre para ontem, olha, e se amanhã não chegar, é uma loucura. E com isso, meus irmãos, a gente vê uma sociedade doente, uma sociedade ansiosa, uma sociedade deprimida, muitas coisas acontecendo. E como eu falei, a gente sabe tudo do que está acontecendo no mundo, né? Mas muitas vezes a gente sabe pouco do que está acontecendo no céu. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que existe um lugar, meus irmãos, onde nós encontramos respostas, refrigério e a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse lugar é a tenda do encontro, que eu quero falar com vocês, está lá em Êxodo 33, a partir do verso 7, você pode ler comigo, sobre a tenda do encontro, a importância desse lugar de encontro, um lugar que a gente encontra respostas, refrigério e a presença de Deus. Se você puder ficar de pé, pode ficar, fique bem à vontade. Você está na casa de Deus. Êxodo 33, a partir do verso 7, sobre a tenda do encontro. Você que achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava nessa tenda, descia coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via
a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Amém. Pode se assentar, fique bem à vontade. Então, meus irmãos, a última vez que eu estive aqui trazendo uma palavra de Deus, eu não sei se vocês lembram dessa palavra, mas nós meditamos sobre Moisés saindo do Egito. Vocês lembram dessa palavra, né, que eles se depararam, né, com o Mar Vermelho, e Deus falou com Moisés: Moisés, o que você está fazendo? Diga ao meu povo para que marche. E milagres aconteceram, o Mar Vermelho se abriu, eles passaram. Então eles começaram, né, uma jornada que durou 40 anos de Israel no deserto. Você sabe muito bem, né, como era essa história, o que aconteceu. E a Bíblia conta nisso que nós acabamos de ler, sobre a tenda do encontro. Eles não tinham ainda um templo, né, fixo, como eles viviam sempre se mudando, conforme a nuvem andava, o povo se movimentava, então eles viviam em tendas. E era engraçado que Moisés, quando ele queria falar com Deus, ele armava essa tenda. E essa tenda, meus irmãos, que eu quero falar com vocês, sobre a importância dessa tenda, que era o lugar de encontro de Moisés com Deus. A Bíblia diz, como nós acabamos de ler, né, que todo aquele que quisesse consultar a Deus, ia a essa tenda. E a Bíblia conta que Moisés, quase todos os dias, imagine todo dia, ele pegava aquela tenda, botava debaixo do braço e passava por todo o arraial, né? Todo mundo olhava, olha lá, Moisés está indo orar. Imagina a cena, meus irmãos. Eu gosto de imaginar as coisas. E Moisés pegava aquela tenda, botava debaixo do braço, e todo mundo começava a olhar, e saía para fora da tenda e ficava olhando conforme ele ia indo, né? Olha lá, Moisés está indo orar. E é isso que acontece, meus irmãos, sobre essa tenda do encontro. É um local que nós nos retiramos para buscar a presença de Deus. Um lugar, hoje nós não moramos mais em tendas, hoje nós não estamos mais no deserto, hoje nós não precisamos, nós estamos aqui nesse templo físico sim, para nós estarmos em comunhão, mas hoje em dia em qualquer lugar você tem acesso à presença de Deus, lá no seu quarto, na sua casa, se você fechar a sua porta, Deus vai se revelar lá a você. Hoje, se você no teu intervalo de almoço, você for lá no banheiro do teu trabalho e fazer uma oração, Deus te visita lá. Esse é o lugar de encontro que eu quero falar com vocês. A tenda representa, né, esse lugar. E o que eu quero falar para vocês, meus irmãos, enquanto nós vamos passando por essa história, nós vamos pegando algumas lições desse texto para aplicar nas nossas vidas. Esse texto é um texto antigo, do Antigo Testamento, mas a Bíblia é muito atual, meus irmãos. E todos os ensinamentos que aqui estão, nós podemos praticar hoje, em nome de Jesus. A primeira coisa, então, que nós podemos ter dessa tenda, né, que quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. É muito interessante que tem isso no texto. O que isso significa, meus irmãos? Você pode orar a Deus na sua casa, né, como eu falei, no seu quarto, mas devemos ter um local, meus irmãos, a sós com Deus. Eu estava falando ali sobre que nós estamos na era da informação, é muita coisa, né, que nós aprendemos, é muita coisa que nós lemos. Você pode olhar nas redes sociais, os jornais colocam qualquer notícia, parece que o povo quer comentar sobre tudo. Parece que o povo sabe de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, de economia, de Estados Unidos, e tudo eles querem dar um pitaco, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos num nível muito raso de informação, e como eu falei, hoje em dia, a gente tem buscado pouco a Deus.
Você já ouviu aquela expressão, né? Ah, bom se o dia tivesse 25 horas. Você já ouviu isso? Mas existem pessoas que o dia poderia ter 48 horas, mas mesmo assim não teria esse tempo a sós com Deus. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos desse tempo a sós com Deus, sem distrações, porque ali é que nós vamos ter as respostas. A Bíblia diz que Moisés, quando ele queria consultar a Deus, ele ia a essa tenda. Nós precisamos, meus irmãos, ir a esse lugar para termos as respostas para a nossa vida. Talvez você tenha tantos questionamentos a Deus, talvez você fique pensando tantas coisas, por que isso está acontecendo na minha vida, aonde o Senhor quer me levar, mas você não tem ido a essa tenda. Você não tem armado esse lugar de encontro com Deus. Você tem passado longe desse lugar de buscar a face de Deus. Precisamos então, meus irmãos, sair do acampamento, né? Sair da conversa. Pensa só, meus irmãos, Moisés, era ele que liderava aquele povo, e qualquer probleminha que tinha no meio do povo, eles iam consultar Moisés. Pensa só quantos problemas Moisés escutava durante o dia. Então, meus irmãos, eu sei que você é a mesma coisa. Hoje em dia, né, nós temos a nossa família, nós temos amigos, temos trabalho, temos chefe, funcionário, é tanta coisa na cabeça. Mas nós precisamos, meus irmãos, 15 minutos que seja do nosso dia, ir para aquele cantinho, armar o lugar de encontro, respirar fundo e ouvir a voz de Deus. Amém? Continuando no texto ali, nós podemos ler no verso 9, que a Bíblia diz que quando Moisés entrava naquela tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha só, meus irmãos, quando Moisés ia para aquela tenda, ele armava lá, o povo ficava tudo na porta da tenda olhando lá, Moisés entrar. Quando Moisés entrava naquela tenda, a Bíblia diz que descia uma coluna de nuvem do céu. E o que representa essa coluna de nuvem, meus irmãos? A glória de Deus. Quando Moisés entrava naquela tenda, eu não sei o que acontecia, mas uma coisa eu sei, a glória de Deus descia naquele lugar. E o que nós podemos trazer para os nossos dias, meus irmãos? Que quando nós entramos nesse lugar de encontro, quando nós armamos a nossa tendinha para falar com Deus, a glória de Deus nos visita, a presença de Deus nos visita, mesmo que nós não podemos ver com os nossos olhos uma nuvem, muitas vezes a gente não sente nada, muitas vezes a gente entra naquele quartinho, parece que você orou e a oração não passou do teto, mas meus irmãos, quando nós oramos, a Bíblia diz, e nós podemos ter plena convicção, que a presença de Deus se manifesta naquele lugar. A presença de Deus se manifesta quando você busca Deus. Amém? A Bíblia diz em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, meus irmãos, fique tranquilo, hoje quando nós buscamos a presença de Deus, a glória dele ainda se manifesta, em nome de Jesus. E continuando ali, meus irmãos, fala um negócio muito lindo, no verso 11, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha só que coisa interessante, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Isso aqui fala para nós, meus irmãos, de intimidade, comunhão com Deus. Tem um escritor que eu gosto muito, John Stott. Fiz um curso de teologia só baseado nos livros dele. E ele fala uma frase que é muito linda, que ele diz que o propósito mais elevado do homem é conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Amém? O propósito mais elevado do homem é conhecer a Deus, meus irmãos. Olha só, você pode fazer muitas coisas na sua vida,
você pode ser um baita empresário, criar empreendimentos, você pode ser um baita profissional, mas o propósito mais elevado que você vai ter nessa terra é de ter um relacionamento com Deus. E eu sempre falo isso nas minhas ministrações, que eu quero um dia, quando a minha filha falar de mim para os meus netos, eu quero que ela fale, meu pai era um homem, olha, que andava com Deus. Eu quero que a minha filha, quem me conheceu, fale, olha, o Fabiano falava com Deus, ele era íntimo de Deus. Sabe o cara lá de cima? Olha, o Fabiano era parceiro dele. Quando eu leio essas histórias, meus irmãos, meu coração enche de alegria, enche de fé. Tem um cara que eu gosto muito, e a Bíblia fala muito pouco sobre ele, que é Enoque. Você já ouviu falar de Enoque, meus irmãos? A Bíblia fala muito pouco de Enoque, mas a única coisa que fala de Enoque é que ele andou com Deus. Precisamos ser, meus irmãos, esses homens e mulheres que andam com Deus, que têm tempo com Deus. Meus irmãos, eu estou pregando essa palavra, mas eu estou pregando para mim ao mesmo tempo. Antes de pregar para você, eu tenho que pregar para mim. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu preciso lembrar disso? Eu preciso mais e mais buscar Deus, eu preciso priorizar o meu relacionamento com Deus, preciso tirar tempo. Eu falo isso para você, mas ao mesmo tempo falo para mim. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Esse Deus que nós servimos, meus irmãos, não é aquele Deus que uma vez nós tínhamos uma ideia, olha, eu vou fazer tudo certinho, conforme a minha mãe me fala, conforme a Bíblia fala, senão aquele Deus irado, a gente tem uma ideia de um Deus irado, né? Que se a gente pisar fora da linha, Ele vai largar um raio na nossa cabeça, vai jogar a gente no inferno, mas Deus é amor também, meus irmãos. Deus é intimidade, Deus é amigo, ao mesmo tempo que Deus é justiça, mas acima de tudo, Ele é um Deus Pai, um Deus amigo, em nome de Jesus. Continuando ali no verso 11, né, depois disso que eu falei, a Bíblia fala que Moisés voltava para o arraial, porém um moço, chamado como? Josué, a Bíblia conta que ele era o auxiliar de Moisés, filho de Num, ele não se afastava da tenda. Então a Bíblia conta, né, Moisés terminava lá suas orações, eu imagino que Moisés saía daquele lugar, olha, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e a Bíblia conta que Josué, ele era um auxiliar dele lá, um moço, a Bíblia conta que ele ficava lá, Moisés já tinha saído, ele ficava lá rodeando a tenda, eu acho que ele ficava imaginando, o que deve acontecer aqui dentro, eu quero isso para a minha vida também. Pensa só, meus irmãos, é extraordinário isso, e isso fala para mim, meus irmãos, sobre exemplo. Nós temos um irmão aqui na igreja, o irmão Dilceu, um dos irmãos haitianos, vocês conhecem ele, né? Uma vez aconteceu uma coisa que me marcou muito para mim, sempre que eu falo essa mensagem eu comento sobre ele. Um dia o irmão Dilceu veio aqui na igreja e ele trouxe um sobrinho, né? Um haitiano pequenininho, e antes do culto, 20 minutos antes do culto, e ele veio, a primeira vez que aquele gurizinho veio no culto, e ele deixou o guri no banco e veio aqui, se ajoelhou e começou a orar. E aquele gurizinho, imagino que uma das primeiras vezes estava indo numa igreja, o que ele fez? Ele se ajoelhou no lado do irmão Dilceu. Eu imagino que ele nem imaginava o que estava fazendo, mas ele estava ali fazendo por quê, meus irmãos? Por causa do exemplo, não é verdade? Ele não tem uma frase que diz, né, que as palavras, né, os conselhos ajudam as pessoas, mas o exemplo arrasta. Muita gente quer a transformação dos nossos familiares, da nossa vida, nossos familiares, nossos amigos, mas muitas vezes eles não veem Cristo em nós. É isso que nós precisamos dar o exemplo primeiro. Agora eu tenho a Heloísa, né? Tenho minha filha, e o que acontece? A gente ora quase todo dia com ela, meus irmãos, a gente sempre unge ela com óleo, como eu sempre falo aqui, desde que ela estava na barriga da mãe dela, a gente orava por ela, e quando a gente ora, meus irmãos, a gente unge ela, e ela unge nós, daí quem é da família sabe, né, a gente diz, faz Deus abençoe,
ela vai lá e unge nós, assim. É muito engraçado. Ela nem imagina o que está acontecendo, eu acho, mas por causa do exemplo, meus irmãos. E foi o que Moisés fez. Moisés todo dia estava lá buscando a face de Deus na tenda. Ele ia lá, armava a tenda, buscava a presença de Deus, e todo mundo via aquilo, ficava maravilhado, e Josué, seu auxiliar, ficava ali, eu quero isso também, eu preciso conhecer esse Deus de Moisés, eu preciso fazer isso também. E o que aconteceu, meus irmãos, depois? Não foi Moisés que levou o povo à terra prometida, você conhece a história. Quem levou Israel à terra prometida? Josué. Esse mocinho, esse moço que ficava ali ao redor, que ficava vendo Moisés, e é isso que nós precisamos, meus irmãos, treinar os nossos filhos, os nossos netos, dar o bom exemplo para os nossos familiares. Aí sim, meus irmãos, nós veremos a transformação da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Vocês creem nisso, meus irmãos? Eu creio firmemente nisso, meus irmãos. E eu creio que nós teremos transformação na nossa casa, quando mais do que falar, nós começarmos a dar o bom exemplo, em nome de Jesus. E, meus irmãos, sobre essa história aqui, a Bíblia conta 3 orações que Moisés fez dentro dessa tenda do encontro, que nós precisamos orar igual Moisés para a nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes a gente quer ter esse tempo de encontro, muitas vezes a gente quer, ter esse lugar para buscar Deus, mas quantas pessoas já falaram para mim, a minha oração demora 5 minutos, depois eu não sei mais o que orar, muitas vezes eu não tenho esse assunto com Deus, o que eu falo com Deus? Você pode fazer essas 3 orações que Moisés fez, e eu tenho certeza, meus irmãos, que você vai ser abençoado também, amém? Leia comigo, a partir do verso 12, a Bíblia conta que Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que esta nação é o teu povo. Amém? A primeira oração que você pode fazer, meus irmãos, que Moisés fez, que quando você estiver orando a Deus, você pode fazer, a primeira oração que você pode fazer é: Senhor, revela-me os teus propósitos. Senhor, revela-me os teus propósitos. Foi a oração que Moisés fez ali. Ele falou: Senhor, me faça saber, neste momento, o teu caminho. Em outra tradução fala, Senhor, revela-me os teus propósitos. E depois ele fala 2 coisas: para que eu te conheça. Essa primeira oração, meus irmãos, mostra que Moisés estava com um desejo de conhecer a Deus. Essa é uma oração que você tem que fazer para Deus. Deus, eu quero te conhecer mais e mais. Deus, eu quero te conhecer aquilo que o Senhor quer para mim. Senhor, fala comigo. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter esse desejo no nosso coração. Muitas vezes a oração de algumas pessoas parece uma lista de compras. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá uma esposa, um marido. Vai dizer, meus irmãos, parece que as pessoas buscam a Deus só pedindo coisa. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E muitas vezes busca a Deus só quando aperta o sapato. Mas não, meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos aprender com Moisés e que nós devemos fazer é ter esse desejo por conhecer a Ele. Ele falou: Senhor, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça, e depois ele falou: e para que eu continue sendo aceito por ti. Ele tinha uma vontade de agradar a Deus, meus irmãos. É isso que nós devemos ter também, um desejo de agradar a Deus. A segunda oração que ele fez, está a partir do verso 14, ele diz assim: e Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso,
Então Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andar conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, para vocês entenderem e relembrarem? Deus fez muitos milagres para Israel. Deus tirou eles do Egito, abriu o Mar Vermelho, Deus todo dia dava maná, todos os dias vinha alimento para esse povo. E o que esse povo fazia? Só reclamava, não é verdade? O Israel, mesmo tendo tudo de mão beijada, eles reclamavam. Moisés, tu trouxe a gente para cá para a gente morrer no meio do deserto. Era melhor estar lá no Egito. Era melhor estar lá comendo as cebolas que eu tinha lá no Egito, né? Pensa só que mentalidade. E Deus começou a ficar brabo com isso, meus irmãos. Deus muitas vezes se irrita com a gente. Muitas vezes a gente enche a paciência de Deus. E Deus ficou tão bravo que falou: Moisés, eu prometi para vocês uma terra prometida? Prometeu. Então tá, eu vou dar isso para vocês, mas eu não vou com vocês. Vocês podem ler lá no verso 2, eu vou enviar um anjo diante de vocês, e eu vou expulsar os amorreus, os cananeus, os heteus, e todos aqueles povos lá com nome estranho. Olha, eu vou mandar um anjo à frente de vocês, e ele vai dar vitória para vocês, mas eu não vou com vocês. Vocês vão ter as minhas promessas, mas não vão ter a minha presença. Vale a pena isso, meus irmãos? Vale a pena ter as bênçãos de Deus e não ter a presença de Deus? Vale a pena, né, ter um carro? Claro, isso é muito bom, nós temos um carrão, tudo de bom, e a presença de Deus não está conosco? Não vale a pena, né? Então a segunda oração que nós devemos fazer, assim como Moisés fez, é: Senhor, se a tua presença não for comigo, não faça sair deste lugar. Amém, meus irmãos? Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai abrir um negócio, você vai começar uma nova empreitada, um novo trabalho, você vai começar um novo relacionamento, você tem que fazer essa oração para Deus. Deus, se o Senhor não estiver nesse negócio, não deixa eu ir. Senhor, se o Senhor não estiver nesse empreendimento, não deixa eu assinar esse contrato, não deixa eu fazer essa sociedade. Senhor, eu estou vendo um rostinho bonito, mas o Senhor sabe lá na frente, se essa pessoa aí vai ser uma pedra de tropeço na minha vida, Senhor, não deixa eu ter esse relacionamento. É o que nós precisamos orar, meus irmãos. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos envie. Meus irmãos, sem a presença de Deus, nós estamos destinados ao fracasso. Então, faça essa oração, meus irmãos, sempre antes de uma decisão importante, ou até mesmo das decisões mais simples do dia a dia. Senhor, se o Senhor não for comigo, não deixa eu ir. Amém? Vamos fazer mais essa oração, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente nem pede a direção de Deus, muitas vezes a gente faz coisas na nossa cabeça que parece um bom negócio, e depois que está tudo errado a gente fala: Senhor, conserta para mim. Senhor, meu casamento, eu sei que o Senhor não está nesse negócio, mas agora que a gente está quase separando, dá para dar um jeito? Não, meus irmãos, vamos começar a fazer essa oração antes, em nome de Jesus. E a terceira oração, meus irmãos, e última, que Moisés fez, está lá a partir do verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Senhor, peço-te que mostre a tua glória. Olha só, meus irmãos, a última oração que Moisés fez aqui, nós devemos fazer. Senhor, mostra a tua glória, Senhor.
É uma coisa que nós temos que ter desejo, meus irmãos, dia após dia. O desejo de ver a glória de Deus. O que é isso, meus irmãos? Ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Muitas vezes a gente se acostuma com o natural, meus irmãos. Muitas vezes a gente se acostuma a vir culto após culto e não vê nada. Muitas vezes a gente vê, acontece coisas na nossa vida, doenças, e a gente vai lá, né, toma o remédio. Deus trouxe a medicina para nos abençoar, sim, mas, meus irmãos, parece que a gente não crê mais no Deus de Atos, o Deus que curava as pessoas, o Deus que curava cegos, meus irmãos, o Deus que abria o mar vermelho. Meus irmãos, esse Deus que fazia tantos milagres ainda existe, meus irmãos. Deus pode fazer tantas coisas na sua vida, Deus pode fazer o sobrenatural. Talvez você entrou aqui com dores, eu não sei, triste, desanimado. Deus pode te curar nessa noite, meus irmãos, em nome de Jesus. O Deus do Antigo Testamento, meus irmãos, o Deus que fez tantos milagres, o Deus de Atos, está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mas nós precisamos orar, meus irmãos. Senhor, eu peço que revele a Tua glória. Senhor, mostra a Tua glória aqui nessa noite, Senhor. Eu não quero voltar para casa da mesma maneira que eu entrei, Senhor, mas eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu quero sair daqui, Senhor, curado. Eu quero sair daqui, Senhor, com uma resposta. Nós precisamos ter essa sede, meus irmãos, esse desejo no nosso coração, em nome de Jesus, meus irmãos. Assim como Marta e Maria, você conhece a história. Duas irmãs receberam Jesus na sua casa. Você conhece, né? Duas irmãs receberam Jesus em sua casa, e uma ficou muito atarefada, Marta, e ela queria servir Jesus da melhor maneira possível. Então ela ia lá na cozinha. Eu imagino que ela ia na porta lá da cozinha, batendo lá um bolo, vendo a Maria lá sentadona aos pés de Jesus, e ela ficou irada com aquilo e falou: ô Jesus, olha só minha irmã Maria aí, sentadona, diz para ela aí me ajudar, só quer ficar aí sentado no bem bom. Mas Jesus falou para ela: Marta, Marta, você está tão inquieta, preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Temos que parar de ficar inquietos, meus irmãos. A gente quer consertar tudo. Calma, meus irmãos, você não precisa dar conta de tudo. Comece a gastar tempo aos pés de Jesus, isso nunca lhe será tirado em nome de Jesus. E para concluir, meus irmãos, para concluir, o que acontece com quem busca Deus? A gente aprendeu, né, recapitulando, sobre a importância dessa tenda do encontro, de nós termos esse tempo a sós com Deus. Nós aprendemos essas 3 orações que eu acabei de falar, né? Revela-me os teus propósitos, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me envie. E que a gente tem que pedir, né, para que Deus revele a sua glória. A gente aprendeu essas 3 coisas. E a última coisa que eu quero falar para vocês: qual é a consequência de ter esse lugar de encontro? O que acontece quando a gente separa esse tempo com Deus, a gente prioriza estar na presença de Deus? E o que aconteceu com Moisés? Vire a página em Êxodo 34, 29. Êxodo 34, 29. Aqui está falando quando Moisés subiu ao Monte Sinai, representa também um lugar de encontro com Deus. Ele se retirava, subia ao Monte Sinai para falar diretamente com Deus, pedir as direções, né, os 10 mandamentos, tudo foi direcionado a Deus. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Verso 29. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia o que aconteceu, meus irmãos? Que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto
resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Moisés tinha aquele encontro com Deus, e ele desceu lá do Monte Sinai, o seu rosto resplandecia, meus irmãos, o seu rosto brilhava, o povo ficou até com medo de chegar perto de Moisés, tamanha a formosura do seu rosto, meus irmãos. Quando nós temos esse lugar de encontro com Deus, meus irmãos, você não vai sair da mesma maneira, você vai entrar naquele quartinho lá, cheio de problemas, cheio de coisas para resolver, mas você vai sair cheio da presença de Deus, meus irmãos. Você vai sair cheio de fé. Em nome de Jesus, você vai sair desse culto aqui, meus irmãos. O culto também é um lugar de encontro. Você vai chegar em casa com um sorrisão de orelha a orelha. Você vai chegar lá, seus familiares vão falar o que aconteceu com ele. É porque você falou com Deus, meus irmãos, porque Deus se revelou. Então, meus irmãos, se você anda triste, desanimado, coloque essas lições na sua vida. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o Deus que se revelou a Moisés vai se revelar a você e vai transformar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Quantos querem esse Deus aí? Amém? Quantos vão levantar uma tenda de encontro aí todos os dias para buscar mais de Deus? Eu quero isso, meus irmãos, e eu creio firmemente. Faça isso na sua vida e ela não vai ser a mesma. Se coloque de pé nesse lugar. Eu quero fazer uma oração para você sair desse lugar hoje cheio da presença de Deus. Seu rosto vai ser transformado. Você vai sair com um sorrisão. Assim como já foi dito aqui outras vezes, tem pessoas que parece que tem que fazer outro RG, né? Depois que aceitam a Jesus. Era um rosto cansado, triste. Mas quando Jesus entra na vida, meus irmãos, é uma alegria que não tem como explicar. Feche teus olhos nesse momento. Eu creio que alguma das coisas que eu falei aqui pode ter falado com você. Talvez você anda ansioso demais. Talvez você tenha feito muitas coisas durante o seu dia, meus irmãos. Se Deus não tem sido a prioridade, você não tem tempo de estar com Deus. Meus irmãos, fale com Deus nesse momento. Tenha o teu tempo de encontro com Deus agora. Comece a falar, abra os teus lábios e comece a dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Comece a fazer as orações que Moisés fez. Senhor, em nome de Jesus, revela os Teus propósitos. Senhor, se a Tua presença não for conosco, não nos envie. E, Senhor, peço-Te que mostre a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, nessa noite. Senhor, essa palavra falou profundamente comigo. Senhor, nós não servimos a um Deus que fala apenas com sacerdotes, um Deus que fala apenas com Moisés. Não, Senhor, eu creio num Deus que fala com cada um de nós, meus irmãos. Eu creio num Deus que através de Jesus Cristo, meus irmãos, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, tudo que nos separava de Deus foi quebrado, meus irmãos. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens hoje. Você pode falar com Deus agora, meus irmãos. Assim como Deus falava com Moisés face a face, Ele pode falar contigo agora. Então, rasga o teu coração na presença de Deus, meus irmãos. Comece a falar, fale. Comece a dizer: Senhor, eu quero Te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero Te conhecer. Se revela a mim nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece os meus medos, os meus sonhos, o Senhor conhece aquilo que está acontecendo na minha vida, o Senhor conhece os meus problemas, Senhor, as minhas dificuldades. Fale para Ele, meus irmãos. Esse Deus está te escutando agora. Diga: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu não quero mais resolver as coisas na força do meu braço, Pai, mas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, começa, Senhor, a me direcionar. Em nome de Jesus, Senhor, se a Tua presença não for comigo, não deixe eu ir.
Senhor, não deixe que eu continue tomando atitudes precipitadas. Não deixe, Senhor, que eu venha tomar atitudes e só depois venha pedir para o Senhor abençoar. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero te colocar no início das coisas. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, vem sobre a minha vida em nome de Jesus. Vem sobre o meu casamento, Pai. Vem sobre os meus negócios, sobre a minha vida financeira. Fale com Ele, meus irmãos, em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, peça para Ele: Senhor, revela-me os teus propósitos para a minha vida. Em nome de Jesus, meus irmãos, esse Deus tem um propósito para a tua vida. Cada um de nós, meus irmãos, antes da fundação do mundo, os nossos dias já foram escritos, meus irmãos. Deus tem propósitos a seu respeito. Deus tem propósitos à sua família. Então peça, Senhor, revela-me os teus propósitos em nome de Jesus. E a terceira e última oração: Senhor, mostra a tua glória nessa noite. Levante as suas mãos, meus irmãos. Diga: Senhor, mostra a tua glória nessa noite, Senhor. Mostra a tua glória, Senhor, em nome de Jesus na minha vida. Vem, Senhor, com a tua glória, Senhor, através de uma cura, em nome de Jesus. Você que entrou com dores aqui, em nome de Jesus, seja curado agora. Dor, eu te dou uma ordem, do alto da cabeça à planta dos pés. Dor, desapareça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dor, vai embora. Pensamentos malignos, pensamentos de morte, pensamentos de depressão, pensamentos que muitas vezes diz que você não presta, pensamentos que diz que Deus esqueceu de você. Em nome de Jesus, todos esses pensamentos saiam agora em nome de Jesus. Que os pensamentos de Deus venham encher a tua mente agora. Ah, meus irmãos, seja cheio dos pensamentos de Deus. Você tem a mente de Cristo. Aleluias. E eu creio, meus irmãos, que nós sairemos daqui transformados. A nossa família será transformada, meus irmãos, quando nós decidirmos priorizar as coisas de Deus e priorizar o lugar de encontro com Deus. Em nome de Jesus, vamos louvar juntos? Para mim.